O mês de agosto traz consigo uma importante campanha de conscientização voltada para a saúde vascular. É o Agosto Azul Vermelho. A campanha tem como objetivo alertar sobre a prevenção e o cuidado com as doenças vasculares que podem ter sérias consequências se não forem diagnosticadas e tratadas a tempo. Para falar mais sobre a importância dessa conscientização e quais medidas podemos adotar para cuidar melhor da nossa saúde vascular, a gente vai conversar ao vivo com o Armando Lobato, que é presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular. Doutor que está aqui conectado com a gente. Bem-vindo, bom dia. Bom dia, Wilker. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. E principalmente, Wilker, o mês de agosto é um mês muito especial para a nossa sociedade, para a nossa especialidade, como você já citou, é o mês de agosto vermelho. E mais importante ainda, Wilker, é que hoje, dia 15 de agosto, é o dia do angiologista e do cirurgião vascular. Então, muito importante nós estarmos falando com você o dia nosso de comemoração da nossa especialidade. Eu já aproveito, claro, para dar os parabéns ao senhor e dessa forma, estender aqui meus cumprimentos também a todos os profissionais dessa área, profissionais importantíssimos e que, claro, sempre nos ajudam aqui, concedendo entrevistas, a conscientizar as pessoas que estão em casa. E por falar em conscientização, doutor, fala mais sobre essa campanha que está acontecendo agora no mês de agosto, porque que é importante a gente falar sobre esse assunto, a saúde vascular. Wilker, é fundamental. Alguns pontos que a nossa sociedade, na minha gestão, tem feito pesquisas. Alguns dados são alarmantes e por isso que é fundamental esta campanha de conscientização azul-vermelho para que a população tome conhecimento. Eu vou dar um exemplo para você, Wilker. Nos últimos 3 anos, uma das causas de morte, a causa de morte mais comum no Brasil é a doença causada pelo acidente vascular cerebral derrame. Nós ultrapassamos o infarto agudo do miocárdio. Esse é um dado muito ruim. Mas por que isso ocorre? Porque a divulgação, a prevenção das doenças cardíacas, elas já estão no sistema de saúde pública muito mais implementadas do que das doenças vasculares. Ou seja, se você fizer a prevenção, você consegue diminuir esse número bastante ruim, que é o aumento da causa de morte por doenças como o AVC, que pode ser prevenida se diagnosticada precocemente. Então, este é um exemplo, Wilker, da importância dessa campanha. Nós temos que forçar nessa campanha para fazer o check-up vascular à população que estiver ciente que o check-up não é para ficar apenas o check-up cardíaco. O check-up vascular, ele engloba todas os vasos do corpo, da cabeça aos pés. E isso vai evitar derrame cerebral, tromboses, amputações. Então, esse mês de conscientização é muito importante. Perfeito. E de que forma esse check-up tem que ser feito? As doenças cardiovasculares, em alguns casos, elas podem ser silenciosas, né? Quando que eu devo buscar ali um profissional, buscar fazer exames para entender como é que está a minha saúde vascular? Exatamente. Nós vamos dividir isto, Wilker, em 2 etapas. A etapa venosa, das doenças venosas, como você salientou no início do programa, que são as varizes, as tromboses e as doenças arteriais, que, por exemplo, eu citei, que é o acidente vascular cerebral, que dá o AVC, acidente vascular cerebral. Bem, das doenças venosas, onde nós temos varizes, para você ter uma ideia da incidência de varizes, 45% das mulheres possuem algum tipo desse problema de varizes, que vai desde os vasinhos até varizes de grossos calibres. Para passar sobre varizes, é importante dizer que ela comete mais mulheres e numa idade geralmente jovem. Então, essas pessoas que têm, principalmente mulheres, gestantes ou pós-parto, ela tem que ter um cuidado maior, por exemplo, do que homens. Então, o que nós recomendamos? As mulheres, elas fazerem um check-up vascular anual.
Os homens, como a incidência é menor deles, eles têm que fazer um check-up vascular, estou falando jovens, tá? Nós estamos falando até 40 anos, não que 40 anos é velho, mas eu estou falando do check-up. Então, a pessoa com seus 20 anos de idade tem que ir no angiologista e cirurgião vascular, que é o profissional da área da saúde especializado para fazer o exame. Porque hoje não é questão de você, vou pedir um ultrassom. Não, você tem que ser examinada. O paciente tem que ser examinado. São vários quadros que tem, pela história clínica, o médico pode dar a profilaxia, né, para evitar a doença mais frequentemente. Em relação à doença arterial, como eu disse, do AVC, isso já ocorre numa faixa etária mais avançada. Isso nós temos que nos preocupar a partir dos 50 anos de idade. Então, essas pessoas, mulheres ou homens, entre 45 e 50, se tiver história familiar, pode começar a procurar o angiologista e cirurgião vascular para ele fazer o exame clínico, o exame físico e laboratoriais de acordo com o que ele encontrar. Se as pessoas não tiverem histórico familiar de derrame, infarto agudo do miocárdio, trombose, então ele pode procurar o angiologista e cirurgião vascular a partir dos 50 anos de idade, para exatamente dar um diagnóstico precoce e já atuar no tratamento, se necessário. Então, perfeito. Eu acho que esses dois pontos são muito importantes. Ótimo. A gente sabe que o que a gente está tratando aqui são doenças muito sérias, né? Fala um pouco para a gente sobre os fatores de risco e, automaticamente, né, como que a gente pode prevenir essas doenças. Bem, novamente nós vamos dividir isso entre doenças venosas e doenças arteriais. Nas doenças venosas, onde nós vamos falar sobre tromboses, sobre varizes, que são, como eu falei, com uma incidência, uma prevalência muito grande, nós temos os fatores genéticos muito importantes, ou seja, você vai ver o pai, a mãe, irmãos, tem histórico de varizes, tem histórico de trombose. Gestação. Então, daí daquele ponto que a mulher das doenças venosas é mais comum na mulher do que no homem. Então, gestação, e quando ela é multípara, o que é multípara? Teve mais de um filho, 2, 3 filhos, ela tem uma probabilidade maior de ter doenças venosas, como varizes, por exemplo, do que uma pessoa que não teve filhos. Uso de anticoncepcionais, alterações hormonais. Então, o anticoncepcional ele está muito vinculado tanto às varizes quanto à incidência, ao aparecimento da trombose venosa desse paciente. Obesidade, vida sedentária, cigarro, esses também são fatores que atuam diretamente na progressão da doença. Então, este é a parte venosa, tá? Na parte de prevenção e de diagnóstico. Na parte arterial, o cigarro é o mais importante. Então, o cigarro, não é que o cigarro cause essa doença arterial que dá o derrame, como eu falei, que dá a gangrena no paciente. O diabetes também é uma doença que está muito vinculada a problemas obstrutivos de doenças arteriais. E a parte genética. Então, se você teve um parente, um familiar que teve um derrame, que teve um infarto, que teve uma gangrena na perna, você tem que estar ciente que isso pode estar ocorrendo com você. Obviamente que o exercício físico é muito importante para que você crie circulação colateral. Então, ter uma atividade física é fundamental, né? E uma boa dieta, uma dieta balanceada. Evitar, o que se pode evitar, por exemplo, de alimentação? Frituras. Tipo o quê? Fast food. Pessoal, fast food faz muito mal para a sua saúde vascular. Então, se você puder evitar frituras como fast foods, seria muito importante. A gente fala aqui sobre evitar. Existe uma quantidade que é segura para a gente consumir esses alimentos? Porque cortar definitivamente da alimentação, acho que pouca gente consegue.
Quando o senhor fala sobre evitar, sobre cuidar da alimentação nesse sentido, qual que é a recomendação que o especialista pode dar? Olha, primeiro ponto, não só alimentação como cigarro. Então, cigarro é cortar. Cigarro não funciona diminuir. E quando eu falo de Não tem cigarro, conversa. não tem conversa, é total. Cortar isso daqui. E o cigarro, lembrando que não é só o cigarro de nicotina, o tradicional, o eletrônico, eu estou batendo muito nessa tecla. O cigarro eletrônico, ele causa os mesmos danos que o cigarro convencional, ele só não tem o alcatrão, né, que dá aquele cheiro. Mas só que é o pior, vocês sabem, acho que é bom informar, que é proibido pela Anvisa a venda, a comercialização de cigarro eletrônico. Quem está fumando cigarro eletrônico aqui no Brasil está usando de forma irregular, porque ele é proibido a venda e comercialização. E qual o ruim disso? A gente não sabe exatamente o que tem naquele sachê do cigarro, o que é colocado. Nós não temos nenhum controle, porque uma vez que isso é contrabandeado, nós não temos o acesso a isso. Então, cigarro, de qualquer maneira, é proibido. Vamos falar agora de gorduras insaturadas, são as gorduras dos fast foods, né? Qual é o ideal? O ideal é não comer fast food, ponto. Aí você fala, doutor Armando, tem um limite que você possa estar se alimentando? Eu vou falar, se você é jovem, porque essa alimentação veio dos Estados Unidos para o mundo todo, né? E você vê o problema que ocorre isso, que é o sobrepeso e obesidade. No Brasil hoje, 60% da população, acredite se quiser, está em sobrepeso. 60% da população. Isso vem muito do fast food. E essas gorduras insaturadas, elas agridem demais a sua circulação. E o pior disso é que são os jovens. E como eu falei anteriormente, essa doença arterial, porque isso acomete mais, Wilker, na doença arterial, não na doença venosa, mas na doença arterial. Ela só começa a aparecer com 50 anos. Então, a pessoa jovem, 12, 13, 14, que começa a comer fast food no colégio, diariamente, e se ela tiver uma tendência genética, muito provavelmente ela vai ter, com 50, 60 anos, já doença arterial, e isto pode prejudicar a saúde dela. Então, vamos colocar do ponto de vista prático. Use isso no fim de semana, um dia no fim de semana, então uma vez por semana, tá certo? No jovem, uma vez por semana, porque, obviamente, é um costume, então a gente vai colocar uma vez na semana. Cigarro, zero, nada, absolutamente nada. Tá dado o recado, então, doutor. Obrigado pelos esclarecimentos. Acho que o alerta está bem feito para quem está nos acompanhando, né? Temos que cuidar da nossa alimentação, cuidar da nossa saúde, prática de exercícios físicos. Isso tudo depende só de nós, né? Então, que a gente se cuide. Vamos aproveitar aí esse mês de agosto para marcar essa virada de chave aí, para que a gente se cuide ao longo de todo o ano. Obrigado, parabéns mais uma vez pelo trabalho aí, pelo dia também. Até a próxima. Muito obrigado, Wilker. Foi um prazer falar com você e com sua audiência. Igualmente, doutor. Tchau, tchau. É isso, né, gente? Todo cuidado é pouco quando a gente fala sobre a nossa saúde.